A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Estou passando neste dia para compartilhar com vocês algo que me chamou muita atenção, a história, como nós estamos, numa série falando sobre as mulheres da Bíblia Sagrada. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a história de Tamar, uma história que me chamou muita atenção pela sua perseverança, persistência, pela sua ousadia, pela sua coragem. São qualidades que identifiquei nessa mulher chamada Tamar. A história dela está relatada, no livro de Gênesis, capítulo 38, aonde você pode adquirir ali as informações a respeito dela, mas eu quero fazer um breve diálogo, sobre essa passagem. A Bíblia diz que Tamar era uma das noras de Judá. A Bíblia vem nos dizendo que Jacó teve vários filhos, foram 12. Um dos filhos de Jacó se chamava Judá. A Bíblia diz que de Judá ele teve 3 filhos homens. Ele teve teve Onã, e teve o outro que eu não me lembro agora do nome, mas foi seu filho mais novo. E a Bíblia diz que numa certa época, Judá, ele se preocupou em arrumar um casamento para o seu filho primogênito. E diz a palavra do Senhor que Judá, ele encontra uma esposa para o seu filho, encontra essa mulher chamada Tamar. E diz a Bíblia que era um homem malvado, um homem duro de coração, um homem obstinado, A Bíblia diz que ele era um homem ruim. E ele não, então Deus castiga ele pelas ruindades de Deus castiga ele e não permite ele fazer filho. Então Tamar, uma mulher como todas as outras, principalmente daquela época, que sabia para que a função da mulher era ser amada, sim, ser cuidada, sim, mas cuidar do seu lar e gerar filho, porque filho era a herança dos pais, era o que fazia com que os pais viessem ter o seu legado. Mas como Deus castigou não gerou filho. E então morre, porque Deus castigou ele, morre, e Tamar fica viúva sem ter filho. E como era de costume naquela época, então Judá pega Tamar e dá como esposa ao seu filho Onã, seu segundo filho, que veio após o primogênito. E a Bíblia diz que Onã, ele não quis ter filho com Tamar, porque se ele tivesse filho com Tamar, o filho mais velho dele não seria considerado filho dele, seria considerado filho do irmão, que seria aquele que teria, vamos dizer assim, a primigenitude, não seria dado continuidade ao legado dele, mas sim o legado do irmão. Então, para que isso não acontecesse, porque o filho não seria considerado dele, seria considerado um sobrinho, todos os momentos que ele coabitava com Tamar, ele não permitia que nada caísse dentro de Tamar para que ela não engravidasse. Então, a Bíblia diz que Deus também não se agrada do comportamento de Onã. Onã morre também, deixando Tamar viúva mais uma vez e sem filho. Então, Judá agora ele teria que esperar o momento certo e dar Tamar como esposa do seu terceiro filho. Mas Judá, ele vira e fala assim: olha, Tamar, volta para casa dos seus pais, porque quando meu filho ele chegar ao ponto de casar, eu te resgato para que tu cases com ele e dê continuidade ao papel, ao legado na família de ter filho. Mas só que Judá, ele muda de ideia. Ele fala isso, mas ele não cumpre com a palavra dele, porque ele viu em Tamar algo ruim. Ele enxergou isso em Tamar. Ele não olhou para que os filhos dele que era errado. Ele achou que o erro estava em Tamar. Então ele não deu o filho dele, o terceiro, para se casar com Tamar, porque ele já havia perdido 2 filhos. A Bíblia diz que Tamar,
ela no momento que Judá, ela fica sabendo que Judá ia subir para um determinado lugar, aonde seria por causa da época da tosquia das ovelhas, e ela quando fica sabendo, ela se coloca perto das fontes, se veste como, ela tira sua roupa de luto, se veste como uma prostituta, se coloca perto das fontes. Interessante é que todo mundo quer estar perto da fonte, porque a fonte é dali que vai minar aquilo que nós precisamos, a fonte de água, né? E é ali que nós vamos saciar a nossa sede. Ela se põe ali. Quando Judá passa, ele vê Tamar ali. E ele acha que ela era uma prostituta. Ela cobriu o rosto dela com um véu para que não fosse reconhecida pelo teu sogro. E ele vê Tamar e ele desejou ter relações com Tamar. Interessante é que ele chega a ela, ele estava com a mão pura, ele chega para ela e se identifica como alguém que queria se relacionar fisicamente com ela. E ela fala, o pagamento seria um cabrito, mas ela vê que ele não tinha nada. E ela falou assim: meu senhor, então deixa algo seu pessoal para comigo, até que você me traga o cabrito como meu pagamento. E o que aconteceu? Judá, na hora, ele não questionou, ele só concordou. E a Bíblia diz que ele se deita com Tamar. E Tamar, ela, assim que acaba a relação ali, ela se levanta e vai embora, levando com ele. Aí ela fala assim: então deixa comigo uma garantia. Aí ele pergunta: o que eu posso deixar? Ela diz: deixa comigo o teu selo, que era um anel onde eles carimbavam ali alguma coisa, e aquilo ali ficava comprovado que era deles, porque cada um tinha sua marca pessoal. Deixa comigo o seu cajado. E uma outra coisa que agora me fugiu da memória, sei que ele deixa 3 coisas pessoal. E quando acaba, ela levanta e vai embora, bota sua roupa de prostituta e vai embora. Retorna à casa dos pais dela. Passa-se um tempo, Judá manda um amigo dele ir buscar os objetos pessoais dele e levar o cabrito. Mas quando chega ali na fonte, o amigo dele não encontra nenhuma prostituta, porque verdadeiramente ela não era uma prostituta. Então passa um tempo, Judá fica sabendo que Tamar está grávida, e ele pede a pena de morte para Tamar. Ele estava todo errado, porque ele não cumpriu com a palavra dele, e ela arquitetou um plano. Se vestiu como prostituta, se deitou com o sogro, engravidou do sogro. E quando a situação da pena da condenação chega para ela, ela fala assim: olha, avisa o meu senhor, avisa o meu sogro, que o dono desses objetos que estão comigo foi ele quem me engravidou. Então ela manda o cajado, o selo, e manda entregar ele. E quando ele vê, ele reconhece que o verdadeiro culpado era ele, porque ele não cumpriu com a palavra dele. E foi ele que se deitou com ela, mesmo que enganado. O que eu quero dizer para você e para o meu coração nessa noite? Que está certo enganar alguém? Não, não está certo. Nunca a Bíblia, nunca a palavra de Deus vai dar justificativa para nós enganarmos alguém. Mas temos que fazer as coisas da maneira certa, da maneira correta. Mas, apesar disso, eu identifiquei em Tamar uma mulher determinada a conquistar os seus sonhos, a alcançar a promessa, o desejo do teu coração. Uma mulher determinada, esforçada, decidida, e uma mulher que teve plano, atitude, estratégia. E nós precisamos adquirir do Senhor estratégia para as nossas conquistas. Nós precisamos adquirir de Deus ânimo, força, coragem, determinação para alcançarmos o alvo. Eu não sei qual é o problema da tua família, da tua casa, qual é o teu sonho, o teu projeto, mas eu sei que se você tiver atitude,
tiver coragem, determinação, estratégia e fé, você vai alcançar o melhor de Deus para a tua casa. Os teus sonhos serão realizados. As promessas de Deus te alcançarão, você, a tua casa, a tua descendência, assim como eu também. Só precisamos ter coragem. Ela enganou o sogro, mas ela conquistou a promessa. Não é justo, não é certo enganar ninguém, mas a determinação que Tamar teve, a coragem que ela teve. E eu quero encerrar esse vídeo nessa noite falando para você. Ela teve 2 casamentos frustrados, porque o primeiro marido não fez filho. O segundo não quis fazer, mas Deus a honrou Tamar, porque ela engravidou do sogro. Teve gêmeos. O primeiro filho, os filhos dela ainda quis repetir a história do avô. Porque o primeiro filho botou uma mão para fora. Eles descobriram que ela estava grávida de gêmeo na hora do parto. Ele botou uma mãozinha para fora. E a parteira pegou e amarrou uma fitinha no bracinho dele. Ele puxa o bracinho para dentro de volta. Aí a outra criança que ainda não tinha dado sinal sai primeiro. Assim como foi com Jacó e Esaú. Esaú saiu primeiro, mas Jacó segurou no calcanhar do irmão e nasceu ali segurando o irmão. Agora o neto de Jacó, um bota o bracinho para fora, puxa para dentro, o outro nasce, e o que ia nascer primeiro nasce depois. Mais uma vez, o mais novo reina sobre o mais velho, prevalece sobre o mais velho. Mas eu quero te dizer, determinação, coragem, ousadia, perseverança. Assim como Tamar foi honrada por Deus, 2 casamentos frustrados, o Senhor abençoa ela, dá os 2 filhos de uma vez só. É como se fosse o filho do primeiro e o filho do segundo, mas passou a ser irmão, porque foi com o sogro. Mas a determinação dela, ela foi honrada e recebeu a dupla honra, a dupla vitória. 2 filhos, cada um por um casamento frustrado. Determinação, ousadia e coragem. Não seja como Tamar que enganou, mas seja a Tamar determinada. Deus te abençoe. A tua casa, a tua família seja alcançada por Deus nessa noite. Uma noite de bênção, dia de vitória, manhã de conquista. Paz.